Segunda Reis 4, verso 27. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto sagrado. Segunda Reis 4, o versículo 27. Está escrito: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Quantos podem dar glória a Jesus por essa palavra? Senhor, Tu estás aqui, Tua presença é real neste lugar. Tu que conhece mente e coração, conhece as reais necessidades de cada um aqui presente, que a Tua palavra possa fluir poderosamente, como uma corrente de água impetuosa, forte, extraordinária, e que a Tua igreja seja edificada, consolada, exortada, renovada por Sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós ouvimos uma palavra aqui de saudação pelo presbítero Felipe, que falou sobre sonho. E nós, ao ouvirmos essa palavra sobre José, os sonhos de José, e tudo quanto sucedeu a ele, Deus confirmou no meu coração essa palavra, com relação a esse texto, onde, nesse episódio, retrata, no capítulo 4, a partir do verso 8, uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, mas menciona os seus feitos, uma mulher da cidade de Sunem, conhecido como Sunamita. Eliseu, era muito comum ele ir para aquela região, para aquela cidade, e todas as vezes que ele ia, ele desenvolveu, com o passar dos anos que ele assim o fazia, uma amizade com esta mulher, com o seu marido, e ele sempre passava ali para comer, fazer uma refeição com eles. E aquela mulher, ela começou a enxergar mais além, ela começou a enxergar alguns detalhes que estava relacionado a um sonho oculto que estava dentro dela. E ao observar que Eliseu não era apenas um homem de Deus, não era apenas um profeta de Deus, ele era um santo homem de Deus, ele era um extraordinário homem de Deus, ele carregava sobre ele uma porção excepcional, ele carregava sobre ele a porção dobrada de Elias. Era visível isso, notório isso. E essa mulher então decidiu fazer um quarto, para que todas as vezes que o profeta passasse por ali, ele não só se alimentasse, mas ele tivesse um lugar para ele repousar. E no versículo 10, você pode notar aí na sua Bíblia, que aquela mulher, ela propõe ao seu marido: vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro, e ali nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós,
para ali se recolherá. Ela vê também que Eliseu precisava de um lugar para ele estar, para ele repousar. Ele precisava de um lugar de referência na cidade de Sunem. E aí, ela, ao falar isso, evidentemente que houve concordância, e esse quarto é construído. Primeiro, ela observa os detalhes, e onde deveria ser estabelecido esse quarto? Junto ao muro. Isso fala de proteção. Proteção. É por isso que em vários textos sagrados, Deus tem a preocupação de nos mostrar que Ele coloca em nosso redor um muro de fogo. É por isso que a cidade de Jerusalém, ela é toda murada. Muro fala de proteção. Salmo 121, o Senhor é que te guarda, o Senhor guarda a sua entrada, a sua saída, desde agora para todo sempre. Nós temos um lugar nele de proteção. Você pode adorar a Ele por isso? E ali ela coloca esses itens, uma cama. Cama fala de lugar de repouso, de descansar. E a recomendação de Deus para nós é descansar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Descansa no Senhor. Então isso fala de descanso. Mesa, vamos colocar uma mesa. A mesa é o lugar da provisão. Deus tem provisão para a tua vida. É Deus quem provê. Jesus, ele fala à multidão com relação a isso, e ele convida toda a multidão a olhar para os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, e nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como eles vestem. Então aquele que veste os lírios do campo vai vestir você, vai calçar você, vai prover você, vai dar alimento para você, vai dar provisão para você. Você pode adorar a Ele por isso. E também uma cadeira, diga comigo, cadeira fala de posição. Deus tem dentro do propósito dele, para a igreja, uma posição de destaque. Você sabe por que o anticristo ainda não se manifestou? Não se iluda, ele já está no mundo. O anticristo já está no mundo. Sabe por que ele não se manifestou? Por causa da igreja. Sabe por que o inferno se levanta todos os dias? Todos os dias o inferno se levanta, mas ainda que se levanta com ímpeto contra a igreja, não pode prevalecer, porque nós estamos debaixo de uma promessa que Jesus nos fez: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Você pode glorificar a Ele por isso? Então isso fala de uma posição elevada, uma posição de destaque. A igreja, ela possui o que nenhuma autoridade no mundo, por mais que possua poder humano, em governo humano, não possui o que a igreja possui. A igreja possui aquilo que só o Senhor deu a ela: autoridade e poder sobre todas as hostes do mal. E consequentemente, ela coloca ali um candeeiro. No candeeiro vai a luz. Nós não estamos em trevas, irmãos, nós estamos na luz. E quando você se sentir no escuro, o Senhor será a sua luz. Malaquias profetizando, ou melhor, Miqueias, o profeta Miqueias profetizando, quando em grande luta, em grande aflição, ele via
prevalecer das nações contra o povo de Deus, e Deus é boca ali naquele momento, através dele, usando ele, e diz para o seu povo com relação às nações, em alto e bom som: não se alegre ao meu respeito, inimiga minha, ainda que eu morar em trevas, o Senhor será a minha luz. Ou seja, em meio às trevas, o Senhor é luz para direcionar, para te guiar, para conduzir os seus passos. Você pode adorar a Ele por isso. Então ela fez esse quarto, colocou todos esses itens, e aí o homem de Deus, voltando ao sonho que só estava no coração da sunamita, só ela e Deus sabia. E aí Eliseu, na continuidade do texto, nós vamos observar que ele fala para Geazi, o seu moço: Geazi, o que nós podemos dar, o que podemos rogar a Deus, interceder a Deus em favor desta mulher? Olha o que ela fez por mim, olha o que ela fez por nós. E aí Geazi chama ela. Geazi chamou a mulher, ela se apresentou perante o profeta, e o profeta perguntou a ela: olha, você tem nos tratado muito bem, cuidado de nós, estamos no exercício do nosso ministério, fazendo a obra de Deus. Vamos contextualizar o texto. O que eu posso rogar por ti? Eu conheço muita gente. Eliseu falando no versículo 13: eu posso interceder por você junto ao rei? Eu posso interceder por você perante o chefe do exército? Eu conheço muita gente, eu tenho influência, eu posso conseguir algo que seja uma necessidade sua. Mas aquela mulher disse: não, eu estou muito bem como eu estou, eu habito no meio do meu povo, eu não preciso de nada. E de fato, de tudo quanto Eliseu colocou aqui, não era o sonho dela. O sonho dela, o rei não poderia realizar. O sonho dela, o chefe do exército não poderia realizar. Qualquer pessoa de influência, de autoridade, não poderia fazer nada. Então ela diz: não, está tudo bem com relação a isso, eu habito no meio do meu povo, está tudo bem. E ela sai. Mas Eliseu, diga comigo, Eliseu não se conforma. Sabe por que ele não se conforma? Até aqui, diga comigo, até aqui, Deus não revelou para ele. Eu disse no começo da mensagem que ele era um profeta acima da média. Ele carregava sobre ele a porção dobrada. Mas até então, nesse caso específico, Deus não revelou para Eliseu qual era o sonho daquela mulher. E como Deus não revelou, ele fez uma série de questionamentos, procurando ajudá-la, procurando demonstrar gratidão. E ela não falou nada. Por que ela não fala? Nós vamos entender pelo texto que aquele sonho que ela tinha, ela julgava impossível. Ela julgava que ela não iria viver aquilo. Então era melhor colocar aquilo no esquecimento. Era melhor não se apegar àquilo que não iria acontecer. E aí Geazi observa. Nós vamos perceber aqui no texto, versículo 14, põe para mim aí o 14, por gentileza. Vocês podem me ajudar a pregar, a igreja? Vamos comigo, me ajuda, vamos lá? Então, olha aqui. Conseguindo entender? Eliseu pergunta para Geazi: o que vamos fazer por ela? Eu estou sendo incomodado.
Eliseu, em outras palavras, estava dizendo assim: eu estou sendo incomodado, eu tenho, como um homem de Deus, fazer alguma coisa por ela, mas eu não sei o que é. E ela já colocou que está tudo bem, que ela não precisa de nada daquilo que eu disse a ela. E aí Geazi diz: espera aí, eu observei uma coisa aqui, essa casa não tem criança. Irmão, qual é o ambiente de uma casa que não tem criança e de uma casa que tem? Hã? Você não está vendo aí o Asaf aí, ó, descabelando a Micaela e o Léo aí, ó? Hein? É nítido a diferença de uma casa onde não tem uma criança e de uma casa que tem. Então ele observa: aqui não tem criança. Tem mais, meu Senhor, tem mais. Ela é uma mulher nova e o marido é velho. Aí chama ela aqui. Já entendi tudo. Já entendi porque eu vim parar dentro dessa casa. Já entendi porque essa mulher fez um quarto para mim. Já entendi qual é o sonho dela e ela não quis me falar. Já entendi tudo. Chama ela aqui. Versículo 16, igreja. Quem está comigo aí, levante a mão e glorifique a Deus. Quem está conseguindo entender o que o Espírito Santo quer falar, levante a mão e adore a Jesus. Ele chamou ela e ele já profetizou. Diga comigo, ele já chamou e já profetizou. Por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu. Deus não nos coloca em determinadas situações sem um propósito. E ainda que, mesmo que nós somos homens, mulheres de Deus, caminhamos em Deus, nem tudo Ele revela. Ele não revelou para Eliseu que ela não tinha filho. Mas Deus colocou ele naquele ambiente, que tinha uma mulher que tinha um sonho, que ela já tinha dado como perdido. Ele colocou ele dentro de um ambiente de uma mulher que tinha recursos financeiros, mas os recursos financeiros também não podiam realizar o sonho dela. Só Deus podia. É por isso que Deus colocou o homem de Deus dentro da casa dela. Embora Deus não revelou para ele, mas ele entendeu. Com o passar dos dias, com tudo que ele passou a ver, a enxergar, aí ele chama ela. Já entendi tudo. Deus não precisa me revelar para mim profetizar. Deus não precisa mostrar os detalhes antes. Tem detalhes que Ele mostra. Amém, igreja? Tem detalhes que mostram, tem detalhes que não mostram. Quantos profetas já passou aqui nesse altar? Que você já ouviu? Quantos? Vários. A uns Deus revela umas pessoas, a outros não. A uns Deus revela alguns irmãos, irmãs, mas não revela outros. Nem tudo Deus dá. Porque em partes vemos e em partes profetizamos. Então é do jeito de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar o Senhor por isso? Deus não revelou para Eliseu qual era o sonho dela. A impossibilidade, não era um sonho possível, era impossível. Aqui o caso, aqui não podia ter filhos, mas ele abriu a boca. Versículo 16, vamos comigo? Ele abriu a boca e o que ele fez? Ele já foi profetizando. Ele já disse a ela: a este tempo determinado, mulher, segundo o tempo da vida, você vai abraçar um filho. Aleluia. Olha o que ela disse. Olha lá, ó. Vai, me ajuda aí, qual foi a resposta da mulher? Da vida, 9 meses, daqui 9 meses, você vai abraçar uma criança, e eu já vou profetizar, não vai ser menina, vai ser filho, vai ser menino. Ela ouviu aquela profecia, ela olhou para ele e disse: não faça isso comigo não, homem de Deus.
Você está falando uma coisa muito séria. Você está falando de um sonho que eu tenho dentro do meu coração. Isso não é brincadeira. Só Deus sabe o desejo que eu tenho de ser mãe. Eu nunca consegui. Você está falando uma coisa muito séria. Não minta para a tua serva. Não minta para mim. E sabe o que Eliseu disse? Mulher, daqui 9 meses você vai abraçar um filho. Esta é a palavra. Sabe o que aconteceu depois de 9 meses? O menino nasceu. Quem estava lá para ver o menino? Eliseu, porque ele não deixou de ir lá. O quarto dele continuava lá, ele continuava frequentando a casa. Mas ele frequentava a casa e ele acompanhou, ele acompanhou todo o período de gestação. Ele acompanhou todo o processo. A alegria dela falar que estava grávida, de um sonho estar sendo gerado, a alegria dela de falar das dores, dos incômodos. Ele foi acompanhando tudo. Olha como Deus é maravilhoso. Ele coloca uma pessoa conectada a você, que é do coração de Deus, para acompanhar você em todo o processo daquilo que Deus te diz. É por isso que Deus, Ele sempre confirma o que Ele fala, porque Deus não nos deixa no processo. Deus, Ele participa conosco. É por isso que Ele fala. Aí você sente a dor, o incômodo, o sofrimento. Ele vem e fala de novo. Ele sempre está com você no processo. No processo Ele vai falando. Ele vai falando. Aguenta, segura. É 9 meses. Calma, está no primeiro. Está no segundo. Eu não sei em que mês que você está, mas Deus está com você. E Ele foi específico. Daqui 9 meses, no tempo determinado da vida, você vai abraçar um filho. Não vai ser menina, é um filho, é menino. Sabe por quê? Porque o sonho da mulher não era só ser mãe. O sonho dela era ser mãe de um menino, de um filho. Pega isso aí, irmão. Você pode falar para alguém aí, me ajuda a pregar. Você pode falar para alguém, Deus conhece os detalhes do teu sonho. Deus não vai te dar um cumprir do sonho fora do que é aquilo que possa estar no coração dele e seja impossível. Não. Sabe o que aconteceu? Aquele menino, Eliseu viu ele crescer. Eliseu brincou com o menino. Fazia parte. E aí, olha o que está escrito aqui, que o menino cresceu, ele começou a andar com seu pai, e um dia ele estava entre os segadores, verso 18, e ele teve um mal súbito, uma dor de cabeça, e aquela dor começou a incomodar demais o rapaz. E o pai disse a um dos seus servos: leva o menino, leva o meu filho para a mãe dele. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele não pode ficar aqui não, leva ele. Então ele tomou, levou a sua mãe, e o menino estava sobre os joelhos dela. Olha o verso 20, que também o texto nos dá um detalhe de informação aqui. Versículo 20. Olha lá, e ele tomou, levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Irmãos, vamos nos colocar no lugar dessa mulher aqui. Olha a situação. Porque quando Deus liberou através da boca do profeta
profeta Eliseu, a profecia que se cumpriu. Ela diz: não minta a sua serva. O menino, o meio-dia aqui também tem um simbolismo, no aspecto de que aquele menino estava morrendo na flor da idade. Não era o tempo de vida de morrer menino, ainda mais sendo um milagre. Ou seja, parece que o milagre que ela tanto esperou chegou a acontecer. Ela estava morrendo, e o texto diz que morreu. Sabe o que ela fez com aquele menino morto? Eu disse os detalhes do quarto que ela fez junto ao muro. Ela pegou aquele menino e ela colocou, versículo 21, o corpo mórbido daquele menino sobre a cama do homem de Deus, fechou sobre ele a porta e saiu. Ela não fez alarde, ela não gritou, ela não mandou os servos ir atrás de seu marido para gritar que o menino morreu. Essa atitude dela estava demonstrando o seguinte: o meu sonho não vai morrer. Não, este mal veio como uma seta e atingiu meu filho. Ele pode estar temporariamente morto, mas o mesmo profeta que profetizou que ele iria nascer tem uma palavra sobre isso aqui, e eu não vou aceitar isso aqui. Está conseguindo entender? Aleluia. E sabe o que ela fez? Ela foi lá, falou com seu marido: olha, eu quero que um dos moços me ate uma jumenta, que eu vou atrás do homem de Deus, eu preciso falar com ele. Ele diz: mas espera aí, mas hoje não é sábado, não é dia de culto, não é nada, não tem nada, nenhuma festividade, nenhuma festa com relação lua nova. Outra coisa que um texto fala, diga assim comigo: eu preciso estar atento aos detalhes quando Deus fala comigo. Nós vimos lá no texto acima, falando de um horário, meio-dia, amém? Que o menino morreu ao pé da mãe dele, ok? Agora preste atenção, nesse texto aqui, dois detalhes que o homem fala. Primeiro, ele fala sobre lua nova e sábado. O que ele fala aqui? Lua nova e sábado. Ela disse: não, eu vou atrás do homem de Deus. E ela apartou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Sabe onde ele estava? No monte. Olha onde o homem de Deus estava: no monte, orando, no Monte Carmelo. Ele estava falando com Deus, ele estava na presença de Deus. E o homem de Deus viu ela de longe, porque o homem de Deus que caminha com Deus, tem vida com Deus, ele conhece quem vem de longe à procura de Deus, à procura de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, de uma orientação de Deus. E ele ficou preocupado. Ele ficou preocupado, diga comigo, ele ficou preocupado. Sabe por quê? Nós vamos ver aqui no versículo 26, que ele mandou Geazi correr. Geazi, corre lá, pergunta para ela se está tudo bem. Pergunta para ela se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho, se está tudo bem. Olha aqui, que coisa extraordinária. Ele sabia que ela estava indo ao encontro dele, porque alguma coisa aconteceu que não era boa.
Então ele manda o menino na frente, Geazi. Pergunta para ela. E quando Geazi chega diante dela, ela só responde uma coisa: está tudo bem. Estava tudo bem? Eu pergunto para a igreja: estava tudo bem? Não. Quando ela chega diante de Eliseu, está aqui o versículo 27. Chegando ela ao monte, a presença do homem de Deus, ela se jogou aos pés do profeta. E Geazi quis retirá-la. Porém o homem de Deus disse: não, deixa ela aqui, porque ela está muito triste, ela está muito amargurada. Agora eu chamo a tua atenção para esse detalhe de novo. E o Senhor não me mostrou o porquê. O Senhor não me revelou. Deus não revelou para Eliseu que o menino tinha morrido. Não revelou. Como no início da mensagem eu disse que Deus não revelou para ele que ela tinha um sonho de ser mãe de um menino, e era totalmente impossível. E ele foi o profeta que Deus usou para que o milagre acontecesse. E eu te asseguro que quando as coisas aí fora daquilo que Deus falou com você, porque ela caminhou dentro da palavra profética que ela recebeu, o milagre aconteceu. Então quando as coisas desandou, ela colocou o corpo do menino lá na cama do profeta, e ela saiu atrás do profeta, convicta de uma coisa: o mesmo Deus que usou Eliseu para que essa vida fosse gerada, é o mesmo Deus que vai usar Eliseu para que essa vida possa ressuscitar. Meu sonho não vai morrer. Se coloque de pé no seu lugar, glorificando a Deus. Se você entende que é Deus falando com você, se você entende que é o Espírito Santo falando com você, glorifica a Deus aí no teu lugar. Deus poderia revelar a Eliseu? Poderia. Quando Eliseu viu ela de longe, Deus poderia falar: olha, ela está vindo atrás de você porque o filho dela morreu. Ele desconfiou que as coisas não estavam bem, que ele tem a percepção de Deus. E ela conta para ele, versículo 28: pedi eu a meu Senhor algum filho? Olha ali o versículo 28. Eu não disse para você não me enganar, não mentir para mim? Quando ela ouviu a profecia, ela achou que era uma mentira. Amém? O que ela disse? A homem de Deus: não mintas a tua serva. E agora ela fala: eu falei para você. Olha o que aconteceu. Eu não pedi porque eu sabia que era impossível, mas Deus decidiu fazer o impossível acontecer na minha vida. Eu disse para você não me enganar. Aí Eliseu ficou desnorteado. Diga comigo: Eliseu ficou desnorteado. Ele nem quis ir lá. Ele ficou assim, sem saber o que fazer. Puxei agora. Geazi, faz o seguinte: pega o meu bordão aí. Vai lá com o meu bordão. Vai lá, Geazi. Cinge os teus lombos e vai lá. E faz o seguinte: você não cumprimenta ninguém. Versículo 29. Se alguém te cumprimentar, não responda. E coloca o meu bordão sobre o rosto do menino. Aí, diga comigo: olha a perseverança dela. Diga comigo. Diga: olha a perseverança dela.
verso de número 30, ela fala para Eliseu: Eliseu, é o seguinte, é você que tem que resolver, não é Geazi. Geazi pegou seu bordão, ele não vai resolver nada. Então eu não vou sair daqui, eu não vou te largar, eu não vou sair daqui. Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Não vou, você vai ter que resolver isso. Persevere, persista com Deus, porque se Deus falou com você, Ele vai ter que resolver isso. Você tem convicção que foi Deus que falou com você? Sim ou não? Quem é que está falando com você? É o Isaqueu ou é Deus na minha boca? Então, se foi Deus que falou, Deus vai ter que resolver. Ela poderia se apegar na palavra de Eliseu quando disse: acompanha Geazi, Geazi está com o meu bordão, vai atrás dele. Ela diz: não, o negócio aqui é o seguinte, eu não te largo. Deus quis me dar, eu não vou abrir mão, então não vou sair da tua presença, porque você que é o homem de Deus, Deus usa a tua boca, Deus usou você para começar tudo isso, e Deus vai ter que usar para terminar. Eu não saio da tua presença. Aí Eliseu se levantou e disse: então vamos lá. Ó, lá vai Eliseu. Quando Eliseu chega, onde está o menino? Onde ela colocou o corpo do menino? Diga comigo: no quarto que ela fez para Eliseu, na cama que ele dormia. Ó, versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Diga comigo agora: era um desafio maior para o profeta. Por quê? Uma coisa é o profeta profetizar e dizer para ela que ela iria ficar grávida, como ficou. Era o início de uma gestação de vida. Agora, outra coisa é o menino ter crescido e ter morrido. A morte é um aguilhão. Então Eliseu ficou assim: como é que eu vou lidar com a morte agora? Então, quando ele entra dentro do quarto, ele vê um menino morto. Ele fechou a porta, verso 33. E ele orou ao Senhor. Quando ele orou ao Senhor, Deus deu uma direção para ele. O sonho morto e o profeta que profetizou. Qual é a direção que Deus dá para ele? Ele deita sobre o menino. Ele coloca a sua boca sobre a boca do menino, os seus olhos sobre os olhos do menino, as mãos sobre as mãos, e ele ficou encurvado sobre ele. Era a mesma coisa que Eliseu estivesse fazendo isso aqui. Olha, Deus, o Senhor me usou para falar com essa mulher que tinha um sonho que só o Senhor sabia. E quando eu fui profeta do Senhor na vida dela, quando ela ouviu, ela colocou para fora aquilo que era o maior impedimento do sonho. Ela pensava que era uma mentira, um engano, que nunca ia acontecer. Ela já tinha abrido mão de tudo isso, Deus, e o Senhor fez acontecer. E agora, aquilo que o Senhor fez acontecer, e uma seta que foi projetada para ele morrer, isso vai ter que mudar.
Então, como o Senhor usou a minha boca, eu vou colocar a minha boca sobre a boca dele. Como meus olhos viram se cumprir, eu vou colocar os meus olhos sobre os olhos dele, o meu rosto sobre o rosto dele, as minhas mãos sobre as mãos dele. Deus, eu não vou sair daqui enquanto esse menino não ressuscitar. E ele fez isso. De repente, a carne do menino aqueceu. Aleluia. A carne do menino aqueceu. Agora presta atenção nesse versículo 35. Mais uma chave aqui para você, olha. Presta atenção nos detalhes do texto, por favor. Depois que a carne do menino aqueceu, ele desceu e andou na casa toda, de uma parte para outra. Ele andou de um lado para o outro da casa. O menino está lá, a carne aqueceu. Ele andou de um lado para o outro, tornou a subir, estendeu sobre o menino de novo. Quando Eliseu faz isso aqui, olha, que ele desce e anda sobre a casa toda, Eliseu entendeu pelo Espírito, que o espírito da morte saiu de dentro do quarto e ficou lá fora. Então ele desce para confrontar esse demônio. Quando ele desce para confrontar o demônio, ele vê o demônio da morte e diz: ok, você perdeu, vaza daqui, vai embora, porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Levante a tua mão e glorifica. Eu não sei qual é esse demônio do inferno que foi enviado, mas Deus nessa noite está falando com você. Ele está dizendo a você, Deus está dizendo a você, o profeta deitou sobre o corpo. Não vai haver morte, mas sim vai haver a ressurreição do que Deus falou com você, do que você possa julgar estar perdido, perdendo. Aí ele desce, vai embora daqui, demônio, porque aqui não é o teu lugar. Aqui é promessa de Deus, aqui é palavra de Deus empenhada, aqui foi Deus que falou e Deus faz acontecer. Aí ele sobe e deita de novo sobre o menino. Aí o menino fez o que, igreja? Espirrou 7 vezes o número de Deus. Deus já estava com o menino, Deus já tinha ressuscitado o menino abriu os olhos e levantou. Pode aplaudir a Jesus, você pode aplaudir, você pode glorificar, você pode exaltar o nome do Senhor. Olha o que acontece. Ele chamou a sunamita. Quando ele chamou ela, ele disse para ela: olha aqui, teu sonho não morreu. Entra no quarto. Deus honrou tua fé, porque você creu até o fim que Deus poderia mudar a história, consertar tudo isso. Você entendeu que não foi Deus que tirou a vida do teu menino, Ele permitiu. Foi uma seta que veio. Mas a sua fé, a sua perseverança, o resultado está aí. Abraça o seu menino, o menino está vivo. Abraça ele. Abraça o teu milagre nesta noite. Abraça ele. Deus não está liberando essa palavra sem um propósito. Abraça, toma o teu filho. Final do versículo 36 é: toma o teu filho. E eu termino aqui mudando aqui essa expressão desse texto, dizendo a você: toma o teu milagre. Toma o teu milagre.
Toma o teu milagre. Toma o teu milagre nesta noite. Toma o teu milagre. Louvado seja Deus. Você pode louvar a Deus por essa palavra. Vamos orar diante dessa palavra. Se você quiser, vem aqui diante do altar. Porque o Senhor está falando fortemente com você. E o Deus que fala é o Deus responsável para fazer. Viu que história maravilhosa? Isso aqui não é uma lenda. O texto não está falando de lenda. A Bíblia não é um livro de lendas ou de contos de fadas. Ela é um livro dos feitos de Deus, das grandezas de Deus, do poder de Deus, do extraordinário de Deus. Essa mulher viveu um momento que ela viveu os céus, e depois ela entra numa tormenta sem precedente diante da morte, mas não durou muito tempo. Sabe quanto tempo esse menino ficou morto? Algumas horas apenas. Apenas algumas horas, porque no mesmo momento em que ela viu o menino morrer nos pés dela, ao meio-dia, ela pegou o corpo do menino, pôs lá no quarto, na cama do profeta. Ela teve atitude, ela não se esmoreceu, ela teve atitude. Ela já foi atrás do profeta, e o profeta tomou conhecimento da situação e já foi lá. E aí, na verdade, Deus queria mostrar para ela que o propósito daquele menino permanecer vivo era muito maior do que ela podia imaginar, era maior que o sonho dela. Por isso que Deus tratou de botar o espírito da morte para correr, ressuscitar o menino, porque o propósito na vida do menino foi revelado. Foi revelado. Uma outra mensagem eu conto que é um menino. Você já ouviu, né? Uma quinta-feira eu falei, mas deixa para lá, deixa para quem ouviu. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário, faz o extraordinário. Quando esse menino aqui se deparou com um segundo momento da vida dele, que ele achou que ele ia morrer, ele lembrou desse momento aqui, ó. Não, peraí, eu não morro não. Na primeira tentativa, Deus me livrou da morte, e aqui dentro, Deus não vai me deixar morrer. Eu não vou morrer de jeito nenhum. Eu não vou morrer. Eu vou viver o propósito de Deus. Eu sou profeta sobre a minha boca. Um profeta colocou a boca sobre os meus olhos. Um profeta colocou os olhos sobre as minhas mãos. Um profeta colocou as mãos. E o nome do Senhor foi glorificado.